Como criar meu filho? Será que estou fazendo certo? Talvez esses sejam alguns dos principais questionamentos das mães, e muitas delas inseriram no seu dia a dia a criação com apego, termo usado para um conjunto de ferramentas que auxiliam os pais a criarem vínculos seguros com o filho e também a ensinar valiosas lições para toda a vida, como empatia e compaixão. Lili é mãe de Ana Lu, Maria Flor e da pequena Liz. Na primeira gestação, tudo era novidade. O medo e a insegurança mais presentes. Com a experiência e conhecimento, a fotógrafa foi descobrindo a melhor forma de criar suas filhas e foi driblando aqueles palpites que estão enraizados na sociedade. Alguns palpites são válidos, né? Que é fruto de experiência, de conhecimento mesmo, de maturidade. Mas outros são descartáveis. Então, acho que a grande questão mesmo é a gente conseguir filtrar. E a gente só vai conseguir filtrar através do conhecimento, estudando a respeito dos temas que nos assombram, né? Vias de parto, amamentação, puerpério, estudar muito sobre esses temas enquanto você espera a chegada do bebê, para então, quando vierem os palpites, a gente conseguir filtrar. No mundo da maternidade, os palpites são bem comuns, mas nem sempre bem-vindos. Cada mãe e cada filho são únicos, por isso as experiências são diferentes. Laísa resolveu seguir o seu coração e criar a filha Violeta com a chamada criação com apego, fundamentada no amor e respeito à criança. Eu já sabia que minha relação com Violeta seria uma relação assim diferente, de respeito, né? Porque eu compreendo a criança como um ser humano, como eu, como você. Da mesma maneira como um adulto quer ser respeitado nas suas opiniões, quer ser respeitado nos seus gostos, nos seus quereres, uma criança também quer e merece, né? Essa questão de imposição, de impor suas vontades, de não respeitar o não. Gente, é gravíssimo, né? Não respeitar o não de uma criança, não respeitar o não de qualquer pessoa, na verdade. E eu acho que é urgente a gente mudar a nossa relação com as crianças, porque são os adultos que virão, né? Então a gente só pode pedir esse respeito e exigir esse respeito à medida que a gente tem esse respeito com elas também. E é assim que Lili cria suas filhas, sendo guiada pelo coração. Após ter acesso às informações sobre a criação com apego, ela descobriu que já estava no caminho que considera o melhor para as filhas. Foi através da internet que eu conheci essa questão da criação com apego, da criação voltada mais para essa questão mesmo dos afetos, de como funciona o cérebro humano, quais as melhores condições para que essa criança cresça de uma maneira mais saudável. E foi através da internet, através do Instagram, tem muitos perfis que abordam esse tema e trazem esse tema com muita leveza, e é uma delícia de seguir esses perfis, e foi através da internet que eu consegui entender um pouco mais sobre isso. Mas eu confesso a você que a criação com apego muito tem a ver com a criação do ouve seu coração e faça o que seu coração tá mandando. Releve as questões dos palpites e preste atenção no que o seu coração te diz. A escritora Julieta Franco é uma das referências sobre o assunto no país. Após o nascimento do seu filho Calvin, ela se dedicou às leituras, deixou de lado o direito e se aprofundou na psicologia infantil. Autora do livro O Poder do Apego, a especialista também compartilha sua experiência e conhecimento para outras mães no seu perfil Recriar com Apego em uma rede social. Que eu estudo é a questão do apego. O que o apego tem a ver com os relacionamentos interpessoais e, consequentemente, na questão da criação dos filhos, porque é muito importante esse contexto nos primeiros 3 anos. E é técnico, não é só psicologia, não é só modalidade de parentalidade, é questões de neurociência mesmo, de saúde mental, psíquica,
uma forma de evitar doenças, tanto físicas como psicológicas na fase adulta, né? Então, é um campo bem amplo aí de conhecimento, de exploração mesmo, que vem favorecendo aí a gente entender por que os pais são tão importantes na vida dos filhos. Então, criar com apego é basicamente a nossa consciência da nossa importância na vida dos nossos filhos nos primeiros 3 anos, por questão de saúde mesmo física e psíquica. Uma criação baseada em carinho, beijos, abraços, respeito, aconchego e muito afeto. Indo contra a ideia de que a atenção demais torna os pequenos mais dependentes e até mimados. A criação com apego prega que fortalecer o vínculo emocional com os filhos colabora para que eles cresçam mais felizes, empáticos, seguros e mais saudáveis. Os benefícios hoje, né, a gente sabe que eles não estão na linha só apenas da presença e do carinho, do afeto, né? Então, os estudos científicos provaram que o apego está relacionado a uma necessidade básica do ser humano, tá? Que é o contato físico pele a pele. E dentro desse contexto aí, desse contato físico, descobriu-se que isso estava relacionado à regulação hormonal de estressores no cérebro nos primeiros anos de vida e que isso favorecia ou não favorecia uma questão de saúde psíquica, né? Física, inclusive. Hoje a gente tem estudos que comprovaram que as principais doenças causa-morte nos Estados Unidos têm tido relação com esses primeiros cuidados na infância, justamente nessas crianças que receberam, né, esses primeiros cuidados de forma efetiva e constante e os que não receberam, né? Então a gente traz aí uma perspectiva muito mais ampla, não é você dar um carinho para o seu filho, não é só a presença, é você saber e ter consciência de que se trata de uma necessidade básica do ser humano, esse contato físico, e que esse contato físico ele está favorecendo que sinapses e estruturas cerebrais muito importantes se desenvolvam aí no cérebro da criança, que estão relacionadas com a questão de inteligência emocional. Quando a gente fala de saúde emocional hoje, a gente está falando de apego, a gente está falando das primeiras relações com os nossos filhos e a gente está falando de estruturas cerebrais que estão sendo formadas neste contexto aí, simplesmente porque a criança é favorecida nas suas necessidades, né, no atendimento dessas necessidades dela quando ela é muito pequenininha e às vezes não sabe expressar de maneira efetiva, então o cuidador faz esse papel. E quando a gente atende essas necessidades da criança, a gente está favorecendo que o cérebro dela se desenvolva da maneira adequada, né? Os pais funcionam como organizadores psíquicos, então é muito mais que um carinho, muito mais que só afeto, né? Essa presença, ela realmente traz benefícios em ordem mesmo de saúde física e psíquica e de constituição mesmo aí da nossa inteligência emocional, o que vai fazer com que a gente consiga se relacionar aí com outras pessoas, né? A empatia, né? Ter relações saudáveis, sociais saudáveis. A criação com apego não é uma modalidade, nem quer dizer que a família que não segue está criando errado os filhos. É apenas mais um conjunto de ferramentas que auxiliam na formação de vínculos entre pais e filhos. Por isso, a dica dessas mamães é não seguir dicas, mas ouvir o que o coração tem a dizer. Não existe receita de maternidade ideal, não existe livro que vai te contar como criar seu filho da maneira perfeita, porque não existe perfeição. É uma relação mesmo de erros e acertos. O que a gente precisa é reconhecer onde a gente errou, voltar atrás nessas situações e mudar a partir daquele momento em que a gente percebe onde o erro existiu. E ser mais leve com a gente também, porque assim, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? É o tempo inteiro a gente se culpando por determinadas coisas na criação. Então a gente ser mais leve com a gente, entender que somos mães possíveis. Ouça suas necessidades, ofereça rede de apoio, ofereça uma comidinha pronta, uma casinha limpa, porque a gente tá sufocada de cansaço. E para as mamães assim que se interessarem pelo assunto, minha dica é que estude muito, porque é muito gostoso, é gostoso aprender, é gostoso praticar e ver que tá dando certo, é incrível. E é isso, estudar bastante, se acolher nas suas feridas, acolher quando não tiver a paciência para exercer aquilo ali.
o maior número de mensagens que eu recebo de pessoas que leram o livro, que depois tiveram contato mesmo com essa questão da criação com apego como foi bom descobrir que o que eu precisava fazer para ser o melhor para o meu filho já era algo que estava dentro de mim. Eu sabia o que fazer intuitivamente, instintivamente. Isso faz parte do meu DNA, do meu papel mesmo aqui energético como mãe. Então, as mães que não conhecem são as mães que, na verdade verdadeira, elas estão envoltas muito mais em questões sociais, históricos, socioculturais, né, que as impedem de se conectar com elas mesmas e darem aquilo que elas dariam aos filhos sem nenhum tipo de influência. Então, uma mãe que deixa de amamentar o que amamenta não é simplesmente uma escolha consciente, é uma escolha social, é uma questão histórica, né? E quando a gente começa a trazer essas coisas para a superfície, essas mães, elas naturalmente vão se conectar com os filhos e vão exercer uma criação com apego, porque o apego é uma necessidade básica do ser humano. É algo que a gente nasce ali, tanto a mãe para dar como o filho para receber, né? É uma relação de troca ali que aconteceria naturalmente se não fossem todas essas questões.